Pessoal, bom dia. Então, agora começou a gravação aqui, dia 25 de agosto de 2021. Hoje mais uma aula, disciplina de projetos. Ó, saiu com o nome errado aqui, é Projeto de Instalações Elétricas, tá? E aí a gente vai estudar, na verdade é que a gente vai estudar sobre projetos residenciais, né, nessa parte inicial. Bom, e aí a gente vai estudar a unidade 2, que é sobre previsão de cargas, né, e hoje ainda a gente estuda a unidade 3 também, uma parte dela que é sobre critérios de projetos. Então, a ideia da nossa aula de hoje é que a gente já consiga determinar a carga mínima que a gente tem que ter de iluminação de tomadas por ambiente de uma residência e que a gente comece a entender como é que funciona a instalação dessas cargas, tá? Então, eh, como é que faz para instalar uma lâmpada, tomada, né? Acredito que alguns de vocês já saibam, né, como fazer, mas para quem nunca fez, né, aproveite para perguntar, tirar dúvida, não é nada complicado, tá? Mas é importante porque depois quando a gente estiver fazendo o projeto propriamente dito, a gente vai precisar de instalar todas essas cargas e para poder fazer o desenho da nossa instalação, certo? Então vamos lá. De novo, pessoal, não é palestra, tá? Então para aqui para perguntar, é bom que a aula fica mais interessante. Então aqui na parte de previsão de cargas, nós temos 3 tópicos para estudar, né. Nós vamos ver como é que faz para uma previsão, de iluminação residencial, comercial, industrial. E aqui, pessoal, é uma previsão baseada só na potência que a gente tem que ter de iluminação e não no projeto de iluminação. Nós temos um tópico que está um pouquinho mais adiante na disciplina, aonde a gente vai aprender a fazer o projeto de iluminação. Aí sim, lá a gente vai ver pelo tipo de lâmpada, luminária, né, quanto que a gente como é que a gente precisa de, quantas nós precisamos e como é que a gente faz a distribuição delas nos ambientes, tá. Então agora, seguindo a NBR 5410, a gente determina a potência mínima de iluminação que a gente precisa ter por ambiente. E também, né, depois no segundo tópico, as TUGs, que são a sigla, né, para tomadas de uso geral, e as TUI, que são as tomadas de uso específico, tá. Então começando pela iluminação, eh, a a iluminação, ela é baseada na área do ambiente, né, então de acordo com a área, a gente vai determinar uma potência mínima que a gente precisa de ter por ambiente. Lembrando, tudo que a gente fizer aqui em projetos, em termos de dimensionamento, quando a gente consulta a norma principalmente, a gente está sempre procurando, qual que é o mínimo que a norma exige para cada ambiente ou para um dimensionamento de cabo, por exemplo, né. Se você quer utilizar mais do que aquilo, ok, está perfeito, né. O que nós não podemos fazer nunca é considerar uma potência mínima ou uma bitola mínima de cabo, do que a exigido pela norma para aquela situação. Então o que a norma diz a respeito da iluminação residencial é que a gente tem que ter pelo menos um ponto de luz fixa no teto e que deve ter uma potência mínima, esse ponto ele deve ter uma potência mínima de 100 volt-ampere. E aí, né, fora isso, né, que a gente deve ter no mínimo um ponto de luz, ela prevê o seguinte: se nós temos um ambiente, tá, e esse ambiente ele possui uma área menor do que 6 metros quadrados, tá, o que nós precisamos de ter para esse ambiente é no mínimo os 100 volt-amperes que a gente tem que ter por ambiente mesmo, né. Aí, a partir de 6 metros quadrados de área, né, a gente vai considerar 100 volt-ampere para aqueles 6 metros quadrados e a cada 4 metros quadrados inteiros que nós completamos de área, né, além daqueles 6, a gente adiciona 60 volt-amperes. Então, se eu tiver 10 metros quadrados, eu tenho 100 volt-amperes para os primeiros 6 e mais 60 volt-ampere para os próximos 4, né, e assim por diante, né. E aqui só uma observação, né, já que tem a ver com o que eu estava comentando, que sempre que for possível realizar o projeto luminotécnico. Para uma residência, é pouquíssimo provável que a gente fique fazendo projeto luminotécnico para qualquer ambiente, né. O que acontece é que em alguns ambientes específicos, como sala, sala de jantar, né, quando a pessoa contrata um arquiteto, o arquiteto costuma fazer um projeto de iluminação, às vezes para poder colocar alguma lâmpada direcional para quadro, para criar 2 ambientes diferentes no mesmo cômodo, né. Enfim, né, esse tipo de coisa, mas o básico do projeto que a gente vai fazer aqui na disciplina, para residência a gente não vai se preocupar muito,
né, a gente não vai focar muito nesse projeto de luminotécnico, embora a gente vai ver como que nós podemos realizar. Então, basicamente, né, o que nós temos para quando a área é maior do que 6 metros quadrados é 100 voltamperes mais N vezes 60 voltamperes, sendo que N cada vez que a área aumenta 4 metros quadrados, você soma 1 a variável N. Bom, traduzindo isso aqui para um exemplo, né, considerando esses 5 ambientes aqui de uma residência, com as suas respectivas áreas aqui, né, a gente vai, de acordo com a NBR 5410, considerar os seguintes valores de potência de iluminação, né. Para a sala, que tem 20 metros quadrados, a gente consegue dividir os 20, né, em 6, com mais 4, que dá 10, mais 4, 14, com mais 4, 18, e aí sobram apenas 2 metros quadrados para poder completar os 20, né. Então, eu tenho 6 com 4, 10, com 4, 14, com 4, 18, e aqueles dois que sobraram, né, como é menor do que 4 metros quadrados, eles não entram na contabilização da soma de 60 volt-ampere adicional, né. E aí o que nós teríamos para esse ambiente aqui é então uma potência de iluminação mínima de 200 volt-ampere. E aí, pessoal, isso daqui pode ser considerado um único ponto de iluminação ou, né, o que seria mais comum para uma área de 20 metros quadrados, seria um cômodo, por exemplo, de 4 por 5 metros, ou seja, bem grande, quase metade do apartamento que eu moro aqui, que é pequenininho. eh, Nós teríamos ali, né, talvez que distribuir em 2 pontos de iluminação, 3 pontos, dependendo do tipo de como você vai organizar o seu ambiente. O quarto de 12 metros quadrados, nós temos 6, com mais 4, 10, que sobram 2, então 160. Para o banheiro, né, tem 4,5 metros, então se enquadra nesse critério de ser menor do que 6 metros quadrados, e a gente considera o mínimo, que é 100 volt-ampere. A garagem tem 24, né, então a gente soma aqui até 18, com mais 4, 22, sobram 2, então dá um total de 340 volt-ampere. E para os 15 metros quadrados aqui, nós consideramos então 6 com mais 4, 10, com mais 4, 14, sobrando 1 metro quadrado, o que dá uma potência de 220 volt-ampere para a cozinha. É dificuldade, pessoal, de fazer essa alocação aqui? É tranquilo, né? Tranquilo. Beleza. Bom, então seguindo aqui, nós temos a iluminação comercial e industrial, que aí não tem jeito, né? Para uma iluminação comercial e industrial, não existe um cálculo desse tipo, porque nós temos uma diversidade muito grande de atividades que são realizadas nesses ambientes, e cada atividade, pela norma, que a gente vai ver lá na frente, ela vai exigir uma intensidade luminosa diferente, né? E daquelas atividades onde você tem que ter uma maior atenção, né? Atividades que precisam ter uma precisão visual importante, né? Que você precisa identificar cores, né? Ou que você tem objetos que movimentam em velocidade alta, como por exemplo onde um torneiro mecânico trabalha, são situações onde a gente vai precisar de um elevado grau de iluminação, como uma sala de cirurgia, por exemplo. Em outras atividades, como um galpão de armazenamento, onde não é importante fazer identificação de cores, né? Ou um lugar onde é estacionamento de carros, por exemplo, a gente vai precisar de uma intensidade luminosa bem menor. Então não existe um número, né, que a gente consiga calcular baseado na área desses ambientes que vai nos dizer a quantidade de lâmpadas, por exemplo, que a gente tem que colocar ali. Então nesses ambientes não tem jeito, né, a gente tem que fazer o projeto luminotécnico, né, que é o projeto de iluminação. Por quê? A gente vai analisar o tipo de as exigências mínimas baseado nas atividades que são executadas, a gente vai escolher um modelo de luminária que vai ter um perfil de iluminação que diferencia muito uma da outra, nós vamos escolher o tipo de lâmpada, e a gente vai ver que tem diversas lâmpadas que a gente pode escolher, cada uma delas com características específicas, uma vai ter uma durabilidade maior, mas vai faltar alguma cor, por exemplo, uma tem mais amarelo do que as outras cores, uma falta o espectro vermelho, e aí isso vai impactar nas cores que a gente quer reproduzir. Então, tem diversos detalhes que a gente vai ver mais para frente que são importantes, né, e que vão tornar, né, esses ambientes projetos de iluminação único, né? Então, como vocês podem ver nessa figurinha aqui, por exemplo, nós temos uma distribuição enorme de lâmpadas nesse galpão aqui,
e que isso daqui chegou a essa conclusão aqui fazendo um projeto de luminotécnica. Ah, então o que a gente vai se concentrar nessa parte inicial, tá, é para os ambientes residenciais, né, onde a gente vai fazer aquela consideração da potência mínima de iluminação, baseado nas áreas dos ambientes. E a gente vai então para as tomadas de uso geral. As tomadas de uso geral, como o próprio nome já diz, são tomadas que a gente vai prever no projeto, que elas podem ser utilizadas para qualquer tipo de carga, claro, cargas de potência menor, que a gente utiliza, como por exemplo um notebook, um ventilador, né? Então um carregador de celular, né? Então são as tomadas de uso geral, né? São tomadas que nós vamos prever no nosso projeto que vão alimentar cargas de potência menor, né? E aí, o que a gente vai considerar para poder determinar o número de tomadas é um pouquinho mais detalhado do que a questão da iluminação, né? Então a norma começa dizendo que nos cômodos ou dependências da instalação, se a área for menor do que 6 metros quadrados, então 6 ali é um número mágico igual da iluminação, a gente tem que ter pelo menos um ponto de tomada. Entretanto, quando a área é maior do que 6 metros quadrados, a gente tem que considerar um ponto de tomada, e agora a gente não olha para a área, a gente olha para o perímetro do ambiente, a gente vai considerar um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro, né? Então, a área é maior do que 6, a gente precisa de medir o perímetro do ambiente, e aí a cada 5 metros a gente considera uma tomada, e o que sobra no final leva mais uma tomada de presente também, né? Porque é a fração de perímetro. E aí a gente vai ter uma diferenciação. Aqui no banheiro, independente da área, a gente tem que ter pelo menos um ponto de tomada junto ao lavatório, e a gente vai ver qual que é a especificação mínima dela daqui a pouco. E em cozinhas, copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias, ou locais análogos, que são locais onde a gente tem onde provavelmente nós vamos ter uma quantidade maior de equipamentos elétricos, inclusive equipamentos de potência mais elevada, a gente deve prever, no mínimo, uma tomada a cada 3,5 metros, ou fração de perímetro. Ou seja, enquanto nas demais dependências nós consideramos 5, como para sala, quartos, por exemplo, né, quando a gente vai olhar para a cozinha, no mínimo 3,5 metros, né, e mais a fração de perímetro que sobra no final para cada tomada. Sendo que nesses ambientes, como a cozinha e área de serviço, por exemplo, é comum nós termos bancadas. E toda vez que nós tivermos uma bancada que tem a largura superior a 30 centímetros, ou seja, é uma bancada que tem o potencial de abrigar algum dispositivo elétrico, como, por exemplo, um liquidificador, a gente tem que prever pelo menos uma tomada, né, em cima dessas bancadas, ok? E aí, né, em subsolos, garagens, sótãos, halls de escadarias e varandas, salas de manutenção, localização de equipamentos, casas de máquinas, e aí já tratando para condomínios, né, salas de bombas, barrilhetes e locais análogos, a gente deve prever no mínimo um ponto de tomada, né? Claro que dependendo do ambiente vocês vão achar mais interessante, que tenha mais do que um, né? Mas a norma solicita no mínimo um ponto de tomada, né, nessas situações. E aí, né, uma vez que a gente determina o número de tomadas em cada ambiente, fazendo as considerações anteriores, né, considerando 5 metros para quarto, sala, 3,5 metros para cozinha, para área de serviço, por exemplo, uma por banheiro, uma por varanda, né? Depois que a gente determinar essa quantidade de tomadas que a gente tem que ter em cada ambiente, a gente vai fazer o seguinte: aquelas que ficam situadas nas cozinhas, copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos, a gente vai prever no mínimo 600 volt-ampere de potência por tomada, até 3 pontos, e 100 volt-ampere por ponto para os pontos excedentes, considerando cada um desses ambientes separadamente. Então, por exemplo, eu tenho 4 tomadas na cozinha e 2 na área de serviço, né? Então, para essas tomadas, as 2 da área de serviço vão ser 2 tomadas de 600 volt-ampere, né? Porque até 3 pontos, né? E a gente considera separadamente as áreas. E para a cozinha, que tem 4 tomadas, vão ser 3 tomadas de 600 volt-ampere com mais uma tomada de 100 volt-ampere. Lembrando mais uma vez que isso é o mínimo exigido pela norma, tá? Nos demais cômodos ou dependências, a gente deve prever no mínimo 6 volt-ampere por tomada.
já prestando atenção, né, se a gente está prevendo, por exemplo, tomadas que vão ligar televisões em sala, por exemplo, né, se você sabe que, claro, se alguém te encomenda o projeto e não te der essa informação, é impossível de você prever. Mas se você conhece o local, né, você sabe que a pessoa vai instalar uma TV de 60 polegadas, por exemplo, é bem provável que 100 volt-ampere seja pouco para essa televisão, né, e aí vale a pena você já prever, né, aumentar a potência dessas tomadas, né, do mínimo de 100 para 200, 300, dependendo do que você vai ligar, para o seu projeto ficar próximo da realidade, né, e não acontecer de atuar, por exemplo, disjuntores de maneira indevida para o uso, né, que a pessoa dá, para proteger os circuitos, né, que você considerou com uma carga bem menor do que a pessoa utiliza na realidade, tá? Então, só mais uma observação aqui no final, que essa carga que a gente prevê, ela é a mínima. E aí, a critério do projetista, nós podemos aumentá-la, tá? Vou dar um exemplo aqui em casa, na minha sala, ela tem uma área pequena, de cerca de 7 metros quadrados. E aí, se a gente for considerar pela área da minha sala, nós teríamos aqui superior a 6, então ela tem 2 metros por 3,5, né? Então isso daí daria 3,5, mais 3,5, 7, com mais 4, 11,5. E aí nós teríamos 3 tomadas previstas, né? Que dá 11,5, dá 5 mais 5, com mais 1,5, tá? Só que só para vocês terem uma ideia, aqui na sala eu tenho uma TV, aí eu tenho um roteador da internet, né, um modem da internet, eu tenho a TV a cabo e eu tenho um videogame que ficam ligados no mesmo ponto. São quatro, que já são 4 tomadas. Tirando as tomadas que eu quero deixar do lado do sofá, por exemplo, para poder a pessoa utilizar ali um carregador de telefone. Então, se eu considerar apenas as 3 tomadas e distribuí-las uniformemente no ambiente, conforme a norma pede, o que vai acontecer? Um projeto que acabou de ser feito, a pessoa acabou de construir aquele ambiente, vai deixar de repente uma tomada para a TV. E aí a pessoa já vai ter que colocar uma extensão, com um monte de, ou seja, já vai ficar gambiarra desde o começo, né? Eu considero isso particularmente como um projeto mal pensado, né? Apesar de atender a carga mínima da norma, ele não vai atender o conforto, né? Não vai dar o conforto, não vai atender a pessoa que contratou o seu projeto, né, conforme as características de uso dela. Então, prestem bastante atenção, né? É claro que aqui na nossa disciplina, eu vou sempre verificar os trabalhos que vocês vão fazer, se eles atendem o mínimo da norma, mas já fica aí uma observação, uma recomendação que vocês pensem, né, nessas situações. Quem gostar da disciplina e decidir fazer projetos no futuro, é bem provável que depois de um tempo vocês até se acostumem com esses tipos de carga que normalmente as pessoas utilizam, e aí vocês vão conseguir elaborar projetos que ficam bem próximo do que a pessoa realmente vai utilizar. E isso, na verdade, é a propaganda de vocês. Uma pessoa que encomenda um projeto, que depois, quando ela vai utilizar, está perfeito para o uso dela, né? Assim, para as coisas que ela costuma fazer, ela não sente necessidade de nenhuma extensão, ou não tem nenhum Benjamin, que são aqueles textos que ela utiliza em nenhum lugar, ela vai ser uma pessoa que vai te recomendar para outras, né? Ó, pô, o projeto do Eric ficou bacana para caramba e tal, conversa com ele, né? Então, isso é uma coisa que vale a pena a gente prestar bastante atenção. Então aqui, só mais pegando aquele exemplo, né, que nós usamos aqui nos slides anteriores para fazer a perspectiva de iluminação, de potência luminosa, a gente pegando aqui os mesmos cômodos agora com um perímetro descrito aqui para cada um deles, a gente vai determinar o número de tomadas de uso geral mínimo que a gente precisa por ambiente. Então aqui na sala, ela tem 20 metros quadrados, ou seja, maior do que 6, e ela tem um perímetro de 18 metros. Então, nessa situação aqui, a gente vai comer uma sala, a gente vai somar de 5 em 5 metros, né? Então, 5 mais 5, 10, com mais 5, 15, e aí sobram 3 metros para chegar a 18, ou seja, 3 tomadas devido a cada 5 metros inteiros, com mais uma tomada por fração de perímetro, né, menor do que 5, que são os 3 para poder chegar aos 18 metros de perímetro. Então, isso dá uma potência total, uma quantidade de tomadas de 4, com uma potência mínima por tomada de 100 volt-ampere. O quarto tem 14 metros de perímetro e tem área maior do que 6. Então, somos de 5 em 5, o que dão 5 mais 5, 10, com mais 4 metros, ou seja, 3 tomadas. O banheiro, a gente deve ter no mínimo, ele é menor do que 6, mas não tem problema, porque a gente tem que ter no mínimo uma, e nessa situação tem que ser no mínimo uma de 600 volt-ampere.
faço aqui mais uma observação para o banheiro. A Laila e a Ana talvez consigam me ajudar, mas os secadores de cabelo que o pessoal costuma usar e a Mike também, desculpa, costuma usar no banheiro, normalmente são potências bem maiores do que 600 volt-ampere, correto? Eu Aham. não sei. Não uso, não. Né? Acho que Normalmente é assim, 500. 1.800, É, 2.000, né? isso aí. Então, se a gente faz um projeto que coloca apenas uma tomada de 600 volt-ampere, e a gente agrupa essa tomada com outras, tem uma chance, por exemplo, de quando a Ana estiver lá no banheiro secando o cabelo, desarmar um disjuntor para proteger o circuito que a gente previu. Ou seja, né, mesmo seguindo a norma, né, ele não vai atender a necessidade, por exemplo, daquele usuário, tá? Ou daquela usuária. Falei das meninas, porque normalmente as meninas têm o cabelo comprido, né? São as que usam mais secadores de cabelo. Aí nós temos a garagem, né, que tem lá 20 metros de perímetro, 24 metros de área, e aí eu considerei aqui uma tomada de 100 volt-ampere, porque é o mínimo que a gente tem que ter por ambiente, tá? Aí a cozinha, que tem 15 metros quadrados, então maior do que 6, mas na cozinha a gente olha lá de novo para o perímetro de 3,5, né, ao invés do de 5. Né? Então a gente soma ali 3,5 com 3,5, que dá 7, com mais 3,5, 10,5. Então aí já foram 3 tomadas, com mais 3,5 dá 14, né, 4 tomadas, e aí sobram 2 metros para poder chegar a 16, o que daria mais uma tomada, 5 no total. Então dessas 5, o mínimo que eu tenho que considerar são 3 de 600 volt-ampere, com mais 2 de 100 volt-ampere. Então aqui está, né, a previsão de tomada de uso geral, obedecendo a carga mínima exigida a quantidade mínima e a carga mínima exigida pela NBR 5410, que é a norma regulamentadora de instalações elétricas de baixa tensão, tensões de até 1.000 volts. Tranquilo aqui, Professor, pessoal? Pode eu perguntar, quero tirar Ed. uma dúvida. Que nem você falou do secador de cabelo, que a norma não atende esse tipo de, de equipamento, né? Então, como é que a gente faria para saber, assim, tipo, aqui vai ser muito pouco, mesmo com a norma. Então, a gente precisa... O que acontece, Edmund? Não tem assim, vamos supor que alguém te contratou um projeto. Meio que você, ou você conversa com quem contratou, se você tiver a possibilidade, para entender melhor como é que ele usa a instalação. Vocês usam secador de cabelo? Sim. Usa onde? No banheiro? Usa no banheiro. Então vamos colocar aqui uma tomada para o secador, e aí eu recomendo que seja de no mínimo 2.000 volt-ampere, né? Porque é onde fica ali os secadores de cabelo de potência maior. Agora, um exemplo, Edmund. Estou fazendo um projeto para uma residência um pouco mais humilde, digamos assim, né? Como, por exemplo, aquelas casas populares que o governo costuma construir, né? Aí é bem provável que ali a pessoa não vai ter um secador de cabelo desse, né? Então ali você pode considerar uma potência menor. Mas assim, é muito da experiência do projetista, de conhecer o perfil do consumidor que está contratando e entender o que é melhor para você colocar ali. Vou dar um exemplo. Uma tomada de 600 volt-ampere, ela é uma tomada de uso geral, e aí ela vai ter um plug de 10 amperes. Né? Os secadores de cabelo desses de 2.000 watts nem encaixam ali. Aí a pessoa bota aquele adaptador para encaixar, o adaptador esquenta pra caramba, porque a corrente é maior do que a corrente dos pinos de 10 amperes, né? E aí você tem um ponto ali que pode pegar fogo, por exemplo. Mas assim, tentando te responder, não existe uma potência, digamos, que você deve obedecer sempre. Eu vou falar das tomadas de uso específicas. Se você fosse considerar um ponto de 2.000 volt-ampere ali, ele não seria mais uma tomada de uso geral, seria uma tomada de uso específica. Aí vocês vão entender a diferença. Mas eu consegui mais ou menos falar, Wed, que você tinha perguntado? Então depende do projeto, né? Tipo, depende do para quem eu tô fazendo. Aí, dependendo, Isso. eu converso e Por exemplo, escolho. vamos supor que tem 3 banheiros no projeto que você está fazendo. Aí 2 banheiros são de suítes e um banheiro é um banheiro para um banheiro social, né, para o pessoal usar lá quando te visita, por exemplo. Aí, de repente, nesse banheiro social, você não precisa de prever uma tomada para secador de cabelo, né? As pessoas, às vezes, não vão nem usar para tomar banho, né? Vai ser
um banheiro que o pessoal vai usar mesmo para usar o sanitário do banheiro, né? E aí, de repente, nesse projeto, você pode considerar aquele banheiro ali com uma tomada de 600 mA, e aí considerar que você tem lá, né, as suas suítes, por exemplo, tomadas de potência maior para usar o secador de cabelo. Entendeu? Uhum, entendi. Não, beleza. Posso seguir aqui? Aham, valeu. Valeu, Ed. Ah, bom, e aí só relembrando aqui, pessoal, que provavelmente já está bem estudado por vocês aí, né? Todas as potências que eu estou considerando aqui, né, a gente está trabalhando com volt ampere, que é a unidade para potência aparente. Porque quando a gente faz um projeto elétrico, a gente precisa de considerar que vai circular nos condutores não só corrente elétrica devido à potência ativa, mas também devido à potência reativa. Afinal de contas, mesmo não produzindo trabalho, se ela vai passar no nosso condutor, ela também vai esquentar os condutores e elas precisam ser consideradas no projeto. Quando a carga de algum equipamento, então, ela é feita em watts, tá? Igual, por exemplo, quando a gente olhar para a tabela da EDP, vocês vão observar que lá a EDP traz as cargas em watts, a gente deve considerar o fator de potência dos equipamentos. É claro que, idealmente, o que eu devo fazer se eu conheço o equipamento, sei o fabricante, por exemplo, peguei lá um secador de cabelo não sei, fala uma marca boa aí. Taif? Da Taif, por exemplo. E aí tem lá 2.000 watts. Eu vou pegar, se eu sei que é esse modelo, posso ir no manual do fabricante e olhar o fator de potência. É 0,92. Então, na verdade, a minha tomada, o meu circuito ali, não vou considerar na hora de calcular a corrente só os 2.000 watts. Vou aplicar o fator de potência, né? E aí vou fazer a correção da potência para volt ampere para poder calcular aquela corrente que vai ser utilizada ali, tá? Entretanto, caso nós não tenhamos o catálogo do fabricante, a gente pode fazer essas considerações gerais aqui, né? Que quando a gente tem uma lâmpada fluorescente, por exemplo, se a gente tem um reator eletrônico de alto fator de potência, que são esses pequenininhos que são comercializados hoje em dia, fator de potência é praticamente 1. Cargas que são puramente resistivas, como chuveiro, torneira elétrica, aquecedores, né? Que são basicamente resistências lá, esquentando água, a gente pode considerar um fator de potência 1. Entretanto, quando a gente começa a colocar motor, bomba, né, ou dispositivos desconhecidos, a gente abaixa um pouco o fator de potência, como, por exemplo, motores 0,85, eletrodomésticos em geral, como geladora, né, geladeira, como máquina de lavar, né, esse tipo de coisa, a gente considera já 0,8. Tomadas de uso geral, que a gente vai colocar lá, quer colocar 300 watts, 200 watts, se trabalhar com potência ativa, que eu particularmente não recomendo, a gente coloca também de 0,8. E ar-condicionado também, quando é o caso de nós não conhecermos o aparelho que está lá, também 0,8. Então, beleza, pessoal. Acho que fator de potência de boa, né? Mas quando a gente estiver fazendo lá na frente, eu vou calcular com vocês. Acredito que aqui todo mundo fez circuitos, não fez? Sim. 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 Beleza. É porque eu acho que tem o pessoal que está mais avançado no curso, como a Ana, por exemplo, o Eric. E eu acho que o Edmin, a Laila estão mais para o começo, mas todo mundo fez circuitos, que eu acho que é pré-requisito, né? Então, beleza. Vamos lá. Seguindo aqui, quando a gente fala de condomínio, né, que é aquela parte comum, né, dos prédios residenciais, a gente tem que prever pelo menos uma tomada de uso geral por ambiente, né, como hall de serviço, salas de manutenção, salas de equipamento, de máquinas e também de bombas, sendo que é interessante que você observe a área daqueles ambientes, o que vai ter lá dentro, que pode ser que uma tomada seja pouco, tá? Sendo que a potência elétrica de cada circuito terminal que atende essas tomadas tem que ser de no mínimo 1.000 volt-ampere. Né? Essas áreas comuns de condomínio é muito normal, né, de se utilizar aquelas máquinas de alta pressão, aspiradoras de pó industrial, né? Então, a gente tem que sempre considerar essas tomadas de potência, circuitos de potência mais elevado, porque é bem provavelmente que alguém vai utilizar esse tipo de equipamento ali, a enceradeira, não sei como é que fala.
Então, isso é importante, né, que a gente considere isso também no nosso projeto. E além dessas tomadas, né, deve ser previsto tomadas de uso geral em todos os ambientes, tá? Igual eu estava comentando, né? Por conta de limpeza, manutenção. E, por exemplo, se eu tenho um corredor grandão, igual aqui no prédio onde eu moro, porque são 2 torres, né? E aí, se eu considerar uma tomada nesse corredor, que tem aqui uns 15 metros, é bem provável que a pessoa que vai fazer a limpeza dele vai precisar de utilizar uma extensão para ligar um aspirador de pó, por exemplo. Então, pensem nessas situações, porque elas são importantes para o usuário, tá? E para a gente finalizar essa parte de levantamento de carga, né, da nossa instalação, a gente vai ver sobre as tomadas de uso específico, tá? Que são tomadas, o que são tomadas de uso específico? O que diferencia elas da tomada de uso geral? Porque toda carga, né, todo aparelho que a gente vai alimentar que tem corrente superior a 10 amperes, né, ou seja, se a gente está falando de 127 volts, se o aparelho tem potência maior que 1.200 volt-ampere, ele tem mais do que 10 amperes, né, 1.270, né, ali, aproximando aqui para 1.200, ele tem corrente maior do que 10 amperes. Ou se a gente estiver falando de 220 volts, aquele aparelho que tem potência maior que 2.200 volt-ampere, ele é considerado também um aparelho ele também vai ter para esse aparelho uma tomada de uso específico. Então, só para não confundir, pessoal, que é comum das pessoas confundirem quando estão estudando sobre projetos, a tomada de uso específico não quer dizer, né, o nome, né, não quer dizer que é uma tomada para um uso específico. E sim que é uma tomada onde o aparelho que vai estar ligado ali tem corrente maior do que 10 amperes. Porque, por exemplo, uma tomada que eu coloco para televisão, onde eu sei que vai ter uma televisão, ela vai ter um uso específico, que é ligar a TV, mas ela não vai ter uma corrente maior do que 10 amperes. Tá? Então, apesar dela ter esse uso específico, ela não é considerada uma tomada de uso específico. Tá? Então, preste bastante atenção para não confundir. Por que isso é importante? Porque toda tomada de uso específicos, que são essas que têm mais do que 10 amperes, como secador de cabelo e chuveiro elétrico, por exemplo, elas vão precisar de um circuito individual. Né? Então, um circuito individual implica condutores só para essa tomada e proteção só para essa tomada. Eu vou ter, por exemplo, no caso que eu estava conversando com o Edme, se eu tenho um secador de cabelo de 2.000 volt-ampere, eu vou ter um circuito que alimenta só a tomada do secador de cabelo e eu vou ter um disjuntor só para esse secador de cabelo. Então, pensando num banheiro onde eu tenho um chuveiro elétrico, eu tenho a iluminação e eu tenho essa tomada no lavatório, eu vou ter um disjuntor para a tomada do lavatório, vou ter um disjuntor para o chuveiro elétrico e vou ter um disjuntor para iluminação. É claro que essa iluminação ela vai ser agregada, ela vai ser unida com outras lâmpadas da sua residência, né, para compor um circuito. Né, mas você vai ter aqui, né, naquele ambiente 3 circuitos, 2 de uso específico e um de iluminação. Então, preste bastante atenção, tá? Por esse detalhe, né? Então, toda vez que você conhecer uma carga e essa carga for maior, se você está falando de 127 volts, maior do que 1.200 volt-ampere, é um circuito só para ela, uma tomada só para ela. Exemplo, na cozinha, eu tenho uma geladeira. Se a gente vier aqui e pesquisar um modelo de geladeira, colocar aqui geladeira, não faço nem ideia de qual que eu vou pegar aqui. Nossa, a geladeira tá cara, hein? Então, quando eu abrir aqui, né, o eletrodoméstico, ele vai informar para a gente a potência. Talvez eu tenha escolhido uma que seja bem grande, né? Mas vamos ver as características dela aqui. Vocês estão vendo o navegador? Estão, né? Sim. Sim. Beleza, obrigado. Então aqui, a potência dela é 160 watts. Né? Aí teria que procurar depois no manual qual que é o fator de potência, mas vamos supor que seja que dê 200. Se a gente pegar uma calculadora aqui, vamos considerar aquele 0,8, né, que eu coloquei lá. Então, se ela tem 160, divide 160 por 0,8, daria aqui, ó, que cagada. Falei sem calcular, mas acertei. 200 volt-ampere. Né? Então, quando estiver fazendo lá o projeto elétrico da cozinha, provavelmente a pessoa que fez a planta baixa, ela propositalmente já vai ter um lugar no meu projeto que eu vou saber, cara, que vai encaixar uma geladeira nesse local aqui. Né? Então,
naquele local, eu vou ter que ter uma tomada que tenha no mínimo 200 VA. Então, se a minha cozinha tem 3 tomadas de 600 e 2 de 100, por exemplo, ou eu vou considerar uma de 600 ali naquele ponto, que eu não recomendo, né? Ou eu pego uma dessas tomadas de 100, que a gente considerou lá atrás, aumento a potência dela para 200 e coloco ela exatamente onde eu vou ligar a geladeira. E aí eu especifico no meu projeto que ali vão ter uma tomada de 200 VA, que vai alimentar a geladeira, mas ainda assim ela vai ser uma tomada de uso geral e não uma tomada de uso específico. Porque se nós calcularmos a corrente, a gente vai observar que a corrente dela é tensão, certo? Ou potência, desculpa, dividido por 127 volts, ela tem uma corrente de 1,6 ali, mais ou menos, ampere, que é bem menor do que a corrente de 10 amperes que a gente tem que ter para ser considerado uma carga de uso específico. Entenderam a diferença aqui, pessoal? Tranquilo ou não? Tranquilo. Beleza. E aí, pessoal, toda vez que nós tivermos uma tomada com essas características, ela deve ser localizada no máximo a 1,5 m do aparelho que vai utilizar ela. Tá? Então, eu não posso considerar uma extensão, por exemplo, para ligar essa tomada ao aparelho. O aparelho tem que ser sempre ligado diretamente na tomada e por isso que a gente considera, então, essa distância máxima de 1,5 m do local de instalação para o aparelho. Desculpa. Bom, e aí, galera, eu vou falar mais para frente de novo dessa norma, tá? Mas a gente tem aquela norma da ABN, da Excelsa, perdão, que eu mostrei para vocês na semana passada. Só fazendo uma ressalva, a EDP, ela, apesar dela ter a norma dela deve exigir no mínimo a 5410, né? Então ela especifica algumas coisas, elas são mais justas, mas o que ela faz lá na norma dela é estabelecer alguns critérios para poder, né, talvez deixar mais característico para as regiões que ela atende, né? E aí uma das coisas que ela traz da norma da IDP é uma tabela de referência de cargas, que é o que ela vai utilizar quando ela considera quando você vai fazer uma ligação e não tem um projeto, por exemplo, tá? Nos casos mais populares, né? Ou quando você faz um projeto para fazer ligação, que é o nosso caso, né? E ela achar estranho, por exemplo, as potências que você considerou ou a demanda que você vai da residência que você vai ligar na rede elétrica. E aí ela traz lá essas referências, por exemplo, chuveiro elétrico 5.400 watts, tá? A máquina de lavar louças 2.000 watts, tá? E aí alguns dispositivos ela até fala, olha, esses daqui eu não tenho um valor tabelado, você tem que olhar pelo fabricante. Condicionador de ar, por exemplo, não tem como ela tabelar, porque você pode ter um condicionador de ar de 9.000 BTUs, de 11.000, de 18, de 30, então, dependendo do que você está utilizando, você vai ter uma potência diferente, tá? Então, essas potências aqui a gente leva em consideração, como a gente está fazendo um projeto aqui para a área, né, que ela é abastecida pela EDP Excelsa, então é importante a gente considerar essas potências que ela traz aqui para a gente utilizar no nosso projeto, tá? E aí aqui eu trouxe umas tabelinhas, né, que são algumas referências, né? Claro que se você conhece o modelo do ar-condicionado, fabricante, é mais legal que você pegue do fabricante, porque isso aqui varia um pouco de um fabricante para o outro, mas aqui alguns exemplos de aparelhos de ar-condicionado. Então, por exemplo, os aparelhos tipo janela, né, aqueles que a gente bota naquele buraquinho na parede lá, de 7.500 BTUs, potência de 740 watts, né? Até um de 30.000 lá, por exemplo, a gente tem a potência de 3.150. Se é um tipo split, né, então a gente muda um pouquinho a potência em relação ao ar de janela e também a gente tem algumas capacidades intermediárias ali, como 9.000 BTU, por exemplo, que dá uma potência de 950 watts. Prestando atenção que esse tipo de condicionador de ar, ele existe para 127 e 220 volts. Entretanto, esse tipo de condicionador de ar, ele você só vai encontrar ele no mercado para tensão mínima de 220 volts, tá? Inclusive, vou até comentar de novo isso mais na frente, mas se você tem uma carga, uma potência instalada na residência, e a gente vai ver como é que a EDP faz para determinar se o seu padrão é monofásico, bifásico ou trifásico. Então, mesmo que você tenha um padrão monofásico, se você tem esse tipo de carga, né, que é uma carga que
te obrigue a ter o 220 disponível, a concessionária ela vai te fornecer um padrão bifásico, mesmo você tendo uma potência menor do que o mínimo que ela considera para ter o padrão bifásico, tá? Por conta da característica da carga, ou seja, de não existir esse tipo de carga na tensão de 127 volts. Pessoal, acho que é bem tranquilo nessa parte de levantamento de carga. Alguém tem alguma pergunta a respeito dessa parte aqui? Quem chegou um pouquinho depois aí conseguiu acompanhar? Por enquanto, tranquilo, professor. Beleza, galera. Então, vou seguir aqui, tá? Esses slides eu já coloquei lá no acadêmico. Eu vou apenas mudar o título deles lá, que está com o título errado, tá? Então, a gente vem aqui para a nossa próxima unidade, que é a unidade 3, tá? Nessa unidade, a gente vai ver alguns critérios para o projeto, né? Que são como é que a gente faz a previsão de quadros de distribuição, como é que nós fazemos para fazer a divisão de circuitos. Então, uma vez que a gente calcula quantas tomadas, qual a potência de iluminação, né, quantas tomadas de uso específico e de uso geral, como é que a gente divide ela em circuitos, né, que vai ser o que a gente vai utilizar depois para projetar o disjuntor e o cabo, né, a proteção e o cabo de cada um dos circuitos. Né? Então, como é que a gente divide eles? Ou como é que a gente agrupa essas cargas para construir circuitos? A respeito da passagem de tubulação, aí nós vamos ver algumas linguagens que são utilizadas em instalações elétricas. Aí a gente vê aqui especificamente, né, a respeito de instalação mesmo. Como é que a gente faz para instalar uma lâmpada? Aí como é que é o interruptor simples, o bipolar, as tomadas, as lâmpadas com interruptor chamado de paralelo ou three-way, os intermediários ou four-way. E aqui como é que a gente faz para instalar o relé fotoelétrico, sensor de presença e variador de luminosidade. É claro que existem outros dispositivos, eu escolhi para mostrar esse daqui para vocês, que são os mais utilizados, né, mas não tem, cargas residenciais são muito simples de se entender, né, e normalmente qualquer coisa diferente disso daqui costuma vir com o manual do fabricante ensinando a instalação. Mas é importante que a gente veja pelo menos esses daqui para vocês irem se habituando com a simbologia e também com a forma de instalar de cada um deles, tá? Então vamos começar falando sobre os quadros de distribuição. Então, a respeito dos quadros de distribuição, existem algumas coisas que a gente deve se atentar na hora de fazer a previsão deles, tá? Por exemplo, para a gente determinar o melhor local da instalação, aonde fica, onde vai ficar o nosso quadro de distribuição, a gente calcula um negócio chamado centro de carga, né? O centro de carga, ele vai ser o ponto, né, ou uma região da nossa casa, e aí isso daqui se estende para comércio, para condomínios e para a indústria também, aonde a gente tem a maior concentração de carga. Quando a gente fala de residência, a gente tem que ter pelo menos um centro de carga, sendo que é super recomendável, né, ou seja, não existe escrito isso na norma, mas é uma recomendação muito forte, por experiência de projeto, do pessoal que faz projetos, que você tenha pelo menos um centro de carga por pavimento. Cada centro de carga vai corresponder a um quadro de distribuição. Né? Isso é importante porque se nós pensarmos, por exemplo, numa residência de 3 pavimentos, né, que a gente chama popularmente de andar, né, de 3 andares, se a gente tiver um único centro de carga, um único quadro de distribuição no primeiro andar, isso vai ser muito ruim, né? Pensa uma pessoa que está lá no terceiro andar, que teve um problema, fechou um curto, precisa de religar o disjuntor, ou uma pessoa que precisa desligar um disjuntor para trocar uma lâmpada, por exemplo, ter que descer os 3 pavimentos para desligar o disjuntor, depois subir, fazer o serviço, depois descer, religar o disjuntor, depois subir para ver se funcionou. Então, não é prático, tá? Então, por isso que essa recomendação, apesar de ser apenas uma recomendação, eu insisto que vocês sempre pensem em calcular pelo menos um centro de carga por pavimento, tá? No edifício, nós temos pelo menos um centro de carga por consumidor, né, além do condomínio, tá? Então, se você tem lá um andar com 5 apartamentos, a gente tem um centro de carga por consumidor, que seria um por apartamento. E no condomínio, a gente tem pelo menos a casa de máquinas do elevador, as bombas de recalque, né, para levar água da cisterna para as caixas d'água,
e a drenagem e cargas de iluminação em tomadas, né? Então, a gente pode calcular também um centro de carga baseado nisso. Conforme eu disse, para cada centro de carga, a gente tem que prever pelo menos um quadro de distribuição. E aí, por que a gente calcula o centro de carga, né? Por que ele é importante? Porque ele vai nos conduzir, né, a evitar condutores de bitolas grandes, ou a percorrer caminhos grandes com condutores de bitolas grandes. Sempre que a gente tem potência maior, né, e a gente vai fazer uma distribuição, vai alimentar essa potência maior a uma distância muito grande, a gente vai ter que, claro, a gente calcula para todos, né, mas provavelmente naquele trecho ali, a gente vai ter problema com queda de tensão. A gente tem no nosso quadro de distribuição 127 volts, por exemplo, dependendo da potência e da distância, pode ser que na carga chegue 118, 115, né, e aí talvez a gente tenha que aumentar a bitola, né, devido a esse fato de ter uma queda de tensão. E o problema de aumentar bitolas, pessoal, é que ele acaba gerando um custo muito grande para o seu projeto, porque quando a gente aumenta uma bitola, o custo do cabo, ele é muito maior. E além disso, o fato de aumentar a bitola pode levar, por exemplo, a gente ter que aumentar também o diâmetro dos eletrodutos, né? Então desencadeia, né, uma geração de custos considerável, né? A gente tem que gastar mais com eletrodutos maiores, a gente tem que gastar mais com cabos de diâmetro maior, e aí pode ser que o seu projeto ele deixe de ser interessante para fazer instalação por conta desses detalhes, tá? E também a gente tem que pensar na versatilidade, né, que é a facilidade de acesso. A gente não pode colocar, por exemplo, um quadro de distribuição dentro do quarto de uma pessoa. Se a pessoa estiver dormindo e trancar a porta do quarto, né, e aí, como é que a gente vai acessar esse quadro de distribuição? Então, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa também. Então, falando a respeito do centro de carga, é uma médiazinha ponderada simples, né? A gente calcula, a gente pega o nosso projeto, considera um ponto x, y, um plano cartesiano 0, 0. A gente pega todas as cargas do nosso projeto, vê lá a posição x e y em relação àquele ponto que nós consideramos, e aí a gente calcula, faz o centro de carga para a posição x e para o y, fazendo o somatório das potências vezes a posição x, por exemplo, né? Dividindo pelo somatório das potências, então isso nos dá o centro de carga em x, faz o mesmo para o y, e aí a gente vai ter no nosso projeto onde que se encontra o centro de carga daquela instalação. E aí é claro que é bem provável que você não consiga posicionar o seu quadro de distribuição exatamente ali em cima da onde você calculou o centro, né? Mas ele é uma referência para você procurar algum local próximo àquele ponto que você calculou. Aqui tem só um exemplo, né? Algumas cargas em bloco aqui, né? Para a gente calcular onde seria o centro de carga da instalação, né? Então, nós temos aqui, desculpa, as cargas P1, P2, P3, P4 e P5, né, as potências de cada uma delas. Então, isso aqui é mais uma indústria, né, para as potências tão elevadas assim. E as posições X e Y, né? Por exemplo, a carga P1, se eu considerar o meu X e Y00 aqui nesse ponto, nós temos um X de 9 metros e um Y de 16, tá? E aí, quando a gente vai calcular a média ponderada, ela vai aparecer aqui, ó, a carga, que é 200 kVA, que está aqui, 200 vezes 10 a terceira, vezes a posição dela em X, que é 9 metros, tá? E quando eu for calcular o Y, vai ser a mesma coisa, só que a posição em Y, que é 16 metros. Faço isso para todas as cargas que estão lá, somo aqui as potências, né? Que é igual em cima e embaixo, e encontro aqui nesse caso um X de 19,97 metros e um Y de 14,63 metros. E aí, se a gente voltar aqui, né, 19, vou colocar mais ou menos 20 aqui em X, mais ou menos 15 em Y, nós teríamos aqui, não está proporcional aqui também, né, mas seria, o Y está mais ou menos aqui, né, um pouquinho abaixo do 16, desculpa aqui, né, e o X estaria mais ou menos aqui assim, né? Por coincidência, ficou próximo do meio da figura, tá? Mas não necessariamente é assim que vai acontecer. Posso seguir, pessoal? Sim. Obrigado. Pode. Aí, a respeito da localização, né, desse quadro, né, conforme eu já havia dito,
além da gente olhar, né, para esse centro de carga, que ele deve ficar próximo do centro de carga, a gente tem que pensar também que é interessante que ele fique o mais próximo possível do centro geométrico da instalação, né? Se você tem, por exemplo, uma carga de potência baixa, que você tem poucas tomadas, né, e você tem um chuveiro elétrico, é bem provável que o seu quadro ele fique lá dentro do seu banheiro, por exemplo, né? E aí a gente tem que pensar que se um quadro fica, o seu banheiro está no canto da casa, né, e o seu quadro fica lá dentro, ele vai ficar muito distante da outra extremidade da casa, né? Isso pode também dificultar o acesso dele em situações de emergência. E aí a gente tem, por isso que é bom a gente olhar também para o centro geométrico da instalação e ver se é possível, né, colocar ele mais próximo do centro geométrico sem que ele fique muito distante do centro de carga. Aí, conforme eu disse, né, tem que ser em locais de fácil acesso, tá? E tem que ser instalado em local seguro, não permitindo acesso de terceiros e evitando que ocorram choques mecânicos sobre eles. Aqui. Em apartamentos, mesma coisa, próximo ao centro geométrico de carga, em ambientes de serviço ou circulação, aqui é uma recomendação, como por exemplo, área de serviço, desde que não seja um ambiente que vai ficar sempre molhado, né? E também local seguro de fácil acesso e visível, tá? Mesmo não sendo uma coisa muito bonita, né? Você não pode esconder ele atrás de um quadro, por exemplo, igual algumas pessoas fazem. Afinal de contas, se alguém tiver que acessar ele que não seja você, né, ele não vai nem saber onde está esse quadro, né? Então, o que o pessoal costuma fazer? E também não pode ficar atrás de um armário, né, por motivos óbvios, né? O que o pessoal costuma fazer e que funciona muito bem? Colocar atrás da porta, né? Mesmo não sendo muito visível quando essa porta está aberta, por exemplo, você garante que dessa forma você não vai colocar nenhum armário na frente dele, né? Então, isso pode ser uma recomendação interessante. Bom, aí vão existir algumas características que vão nos auxiliar a escolher qual que é o melhor quadro de distribuição que a gente deve escolher para aquela situação, tá? Ah, e aí as características vão ser basicamente o grau de proteção, que está relacionado com a capacidade que ele tem de proteção contra o ingresso de água e contra o ingresso de poeira, por exemplo, e também a identificação, né, que você deve ter, que você deve colocar para os seus disjuntores e também no próprio quadro, quando é o caso de você ter mais de um quadro de distribuição, né, para você informar que quadro é aquele dali na sua instalação. Aí aqui eu coloquei duas figuras para vocês observarem a diferença, né, de algo que foi bem feito para algo que não foi bem feito. Se a gente olhar para essa imagem da esquerda, aqui a gente consegue ver claramente qual que é a função de cada dispositivo de proteção aqui. Então, aqui está escrito, né, que esses caras aqui são os dispositivos de proteção contra surto, que esse cara aqui também é dispositivo de proteção contra surto, que nós temos aqui, né, um disjuntor geral. E depois aqui embaixo, em cada disjuntor desse daqui, nós também estamos representando qual o circuito que ele protege. E inclusive circuitos de reserva, né? Então isso daqui é um quadro bem feito, tá? É claro que no uso residencial não é comum a gente utilizar esse tipo de quadro com acrílico transparente e tal, porque normalmente isso daqui é um painel maior, né, que vai ser mais utilizado em ambientes industriais. Mas isso não desobriga, né, de você fazer a identificação adequada dos circuitos. Se a gente vier aqui para a direita, né, nesse outro circuito aqui, poxa, pensa que você alugou uma casa, né? Se você pega um quadro de distribuição aqui, como é que você sabe qual que é o disjuntor do seu quarto, por exemplo? No caso de você querer trocar uma lâmpada. Você vai ter que ir na tentativa e erro, né? Vai desligando, vai lá com o multímetro e testa. Desliga o outro, vai com o multímetro e testa, né? Então, isso daqui é um quadro que, apesar de ter a proteção, né, os disjuntores aqui estarem todos instalados, dificulta muito o usuário por conta de uma identificação mal feita, tá? Então, evitar, né, deixar circuitos dessa forma aqui, fazer sempre a identificação correta, utilizando
etiquetas adequadas aqui também, que não soltem com o tempo, né? Ou seja, colocar um papelzinho com fita crepe também não é legal, porque ele vai descolar com o tempo e aí a pessoa perde de novo a identificação, né? Então pensar sempre numa identificação bacana. E aí, como é que eu sei o tamanho desse quadro de distribuição, né? Porque vocês vão encontrar no mercado quadros que cabem 6 disjuntores, que cabem 10, que cabem 20, que cabem 40, né? Então, qual que é a quantidade de disjuntores que eu devo ter? E aí a norma nos traz o seguinte: se eu fiz a minha divisão de circuitos, né? E eu encontrei até 6 circuitos na minha divisão, o meu quadro ele vai ter que ter os 6 espaços para 6 disjuntores, mais 2 de reserva. Tá? É claro que se você conhece a pessoa que contratou e você sabe o que ela vai adicionar no futuro, por exemplo, você pode aumentar esse espaço de reserva baseado nessa informação extra. Mas aqui é o mínimo que você deve considerar. Então, se você tem até 6 circuitos, você deve ter no mínimo 2 espaços de reserva. Então, aqui, considerando exatamente 6, você precisaria de comprar uma caixa dessa daqui que abrigasse no mínimo 8 disjuntores, né? Que são 6 mais 2. E aí, pessoal, tem disjuntores que são monopolares, que ocupam um único espaço, tem disjuntores que são bipolares, que ocupam 2 espaços, e tem disjuntores tripolares, que vão ocupar 3 espaços. Então, ó, esse aqui é um disjuntor tripolar, então um único circuito ocuparia 3 espaços. Aqui é um disjuntor monopolar, que ocupa um único espaço, e esse daqui ele é um disjuntor bipolar, que ocupa 2 espaços. Então não quer dizer que, se aqui deu 8, que eu vou ter 8 espaços aqui. Vão ter que caber os 6 disjuntores que eu previ no meu circuito, e aí já considerando monopolar, bipolar e tripolar, aí mais 2 de reserva. Aí os de reserva, tudo bem, você pode considerar que vão ser 2 circuitos monopolares. Desculpa. E aí o mesmo, dependendo da quantidade de circuito, você vai utilizar essa tabela aqui para determinar, então, a quantidade mínima de espaço de reserva que você tem que deixar. Bom, aqui vai uma observação importante, porque, pelo menos nos alunos que fazem o curso técnico, é muito comum eu escutar que alguém já viu fazer esse tipo de coisa. Professor, tem um disjuntor que atua muito lá. Toda vez que vai tomar banho, o disjuntor fica desligando. Né? E aí o meu pai consertou. Aí, como é que ele consertou? Ele era um disjuntor de 30, ele foi lá e comprou um de 40. Aí agora resolveu o problema. Pessoal, não pode fazer isso, tá? Pelo amor de Deus. Porque o disjuntor de 30, quem projetou, aquele disjuntor de 30 está ali para proteger. Tudo bem, protege o dispositivo que está lá na ponta, mas para proteger principalmente o circuito, que são os condutores. Né? Se é de 30, pode ser que correntes maior do que 30 amperes vão sobrecarregar os condutores e aí vão fazer com que ele pegue fogo, por exemplo. E aí, se você coloca um disjuntor de 40 amperes, às vezes vai passar lá 38 amperes, o seu disjuntor não vai desarmar, porque de repente o chuveiro vai estar lá com 38, né? E aí o seu disjuntor não vai desarmar, só que supondo que o seu cabo suporta no máximo 33, tempo prolongado, provavelmente você vai incendiar os seus condutores, tá? Então, nunca troquem os fusíveis ou os disjuntores sem fazer uma consulta ao projeto ou sem substituir os cabos. É bem provável que quando você vai fazer esse tipo de substituição, provavelmente você tenha que substituir também os cabos, tá? Bom, falando então a respeito do grau de proteção, que é um outro fator que vai nos balizar para fazer a escolha do quadro de distribuição, a gente vai olhar então o grau de proteção, que ele é representado pela sigla IP, né? Ele vai especificar a proteção contra o ingresso de corpos sólidos, né, e também, né, a penetração de líquidos. Tá? Então, quando a gente pega lá um IP, vocês vão ver lá, esse dispositivo é IP65, IP66, IP22, tá? Essas duas letrinhas, elas estão exatamente trazendo a informação de qual que é o grau de proteção. A primeira letrinha, os dois números, proteção contra ingresso de corpos sólidos e o segundo contra a penetração de líquidos. Além disso, ele pode vir com duas letras adicionais, tá?
que vão informar algumas características adicionais, que a gente vai ver aqui na frente. Tá? Então, o primeiro algarismo, ele vai dizer, vai falar para a gente da proteção contra penetração de corpos sólidos. Né? Se ele tiver um número 0, né, for IP0 alguma coisa, né, quer dizer que ele não tem proteção contra o ingresso de corpos sólidos. Se ele tiver 1, IP1 alguma coisa, quer dizer que ele faz proteção contra corpos sólidos superiores a 50 milímetros, 5 centímetros, né? Isso não quer dizer que tem uma tampa, né? Porque é uma abertura muito grande, mas isso impede, por exemplo, contatos involuntários da mão, né? Porque a nossa mão ela tem uma largura maior do que 5 centímetros, e aí vai impedir que você acidentalmente encoste nos componentes que estão lá dentro. E aí, quanto maior a proteção, né, quanto menor tem que ser o corpo sólido para entrar naquele seu dispositivo, maior é o grau de proteção. Né? Até o grau 6, por exemplo, onde ele é totalmente protegido contra a poeira. Ou seja, ele é completamente lacrado. E o segundo algarismo, ele diz em relação à penetração de líquidos. Tá? Sendo que quanto mais baixo o número, menor é a proteção, quanto mais alto o número, maior a proteção. Né? Por exemplo, se ele é IP 61, né, quer dizer que ele tem a proteção totalmente, ele é uma proteção total contra poeira, e ele protege também contra quedas de gotas d'água, mas quedas de condensação, né, não chuva, porque a chuva ela não cai exatamente na vertical. Tá? Se ele é 2, né, em relação ao segundo algarismo, ele tem quedas de água de até 15 graus de inclinação. Se é 3, chuva de até 60 graus de inclinação. E assim nós vamos aumentando até chegar no grau 8, onde ele permite uma imersão prolongada sob pressão. Que são, por exemplo, equipamentos que vão trabalhar em plataformas de petróleo. Então lá nós vamos ter sempre equipamentos que têm que ter essa proteção contra submersão prolongada sob pressão. Tá? E além disso, nós temos as letras adicionais. Né? A primeira letra adicional, a LA, ela pode ser, né, A, B, C ou D. Né? Se for A, quer dizer que tem proteção contra acesso com o dorso da mão em proteção do tipo 0x, ou seja, ela não tem proteção contra poeira, mas ela ainda assim protege contra o dorso da mão. Se ela é um tipo D, por exemplo, é porque tem proteção contra acesso com fio aplicável com proteção do tipo IP0x, ou IP1x, ou 2x, ou 3x, ou seja, independente da proteção contra a penetração de líquidos, se ela for 0, 1, 2 ou 3, na penetração de sólidos, mas ela apresentar a letra adicional D, ele vai proteger com que um fio não entre naquele dispositivo, vai impedir o acesso de fios. E a letra suplementar, né, que é a última letrinha, que pode ser H, M, S ou W. Né? O H quer dizer que é um equipamento para alta tensão, um M, que aquele equipamento sofreu ensaio contra efeitos nocivos de ingresso de água com aparelhos em movimentos. O S, que é ensaio contra defeitos nocivos do ingresso de água em condições estacionárias. E o W, que é indicado para o uso em condições atmosféricas especiais. E aí, isso daí vem especificado no próprio dispositivo. E aí, de uma maneira geral, tem essa organização aqui, né, que é considerando os graus de proteção e as influências externas, que são consideradas na NBR10, ou seja, influências que vão fazer, que podem fazer parte, ou que podem influenciar o seu projeto, a gente pode fazer uma correlação genérica desse tipo. Né? Lá na NBR 5410, quando fala que esse tipo de ambiente, ele é a AE4, por exemplo, né, ele é esse daqui, a AE4, quer dizer que deve ter uma proteção contra poeira leve. E quem faz isso, em termos de grau de proteção, é o IP5 alguma coisa. Desculpa. Em relação ao segundo algarismo, a gente vai ter lá também alguns códigos na NBR 5410. Se for o AD5, por exemplo, ele tem que fazer uma proteção contra jatos. Quem faz isso é o IPX5, né? Ou seja, qualquer proteção aqui contra poeira, né, mas que tem a proteção 5 do segundo algarismo. E aí vão existir também algumas indicações
para aplicações específicas. Por exemplo, se eu vou colocar um quadro de distribuição na copa, cozinha ou no dormitório, eu posso vir aqui e considerar, olha, se é na copa e na cozinha, o recomendável é que o meu quadro seja IP21. IP21, se a gente voltar aqui, o 2, proteção contra corpos sólidos superiores a 2,5 milímetros, ou seja, 1,2 centímetros, e o 1 quer dizer que ele tem proteção contra quedas de água, na forma de condensação, tá? E assim por diante, até quando a gente chega no jardim aqui, olha, ele tem que ser no mínimo IP24 ou IP25. Então, se a gente olhar o 4 e o 5, é porque a gente já está fazendo a proteção contra ou a projeção de água em qualquer direção, ou a jato de água de qualquer direção. Já que ele fica no jardim, a gente tem que se preocupar com isso, tá? Em ambientes comerciais, a gente também tem uma recomendação aqui, de acordo com o tipo de ambientes, a livraria, floricultura, por exemplo, e também para ambientes industriais com afluência de público, ou seja, onde as pessoas circulam, como locais de culto, bancos, restaurantes, também tem aqui uma recomendação para o tipo de grau de proteção adequado para você escolher para os ambientes. Pode seguir, pessoal? Sim. Pode. Valeu, galera. Então, agora a gente vai falar sobre a divisão de circuitos. Ou seja, eu fiz a previsão de cargas, eu sei quantas tomadas vão ter em cada ambiente, qual que é a potência de iluminação. Eu já sei escolher, comercialmente falando, o meu quadro de distribuição. Eu preciso agora dividir as minhas cargas em circuitos para eu determinar qual que é o tamanho do meu quadro de distribuição e para eu fazer, então, o projeto, né, o cálculo, o dimensionamento de cada circuito desses ambientes, tá? Ou associar alguns ambientes para poder formar circuitos também. Então, cada circuito, agora que são alguns critérios aqui, algumas recomendações que a norma fornece, é que cada circuito ele deve ser concebido de maneira que não haja risco de alimentação inadvertida através de outro circuito. Tá? Ou seja, eu não posso promover, por exemplo, que um circuito alimente o outro quando aquele outro está desligado. Então, esse é o básico. Acredito que, inclusive, é difícil da gente fazer isso numa instalação residencial. Devem ser previstos circuitos independentes para partes da instalação que necessitem de controle e supervisão contínua ou que não possam ser afetados pelas falhas de outros equipamentos. Então, caso você tenha instalações, principalmente comerciais e industriais, onde você tem que garantir um fluxo contínuo de funcionamento, né? Ou seja, um curto-circuito, uma sobrecarga num circuito que não tem nada a ver com aquela atividade, não pode desligar aquela atividade, a gente tem sempre que pensar nessa segregação, né? Separar essas diversas condições para a gente ter essa garantia de não influenciar uma carga, não influenciar no funcionamento da outra, devido a problemas elétricos. Devem ser previstas as possibilidades de ampliação futura da instalação, inclusive garantido reserva de carga e possibilidades de aumento do número de circuitos, tá? Que são aqueles espaços, por exemplo, que a gente considera no quadro de distribuição e que a gente vai considerar quando a gente estiver calculando o circuito geral da nossa residência. Né? Tudo que a gente considera como possível carga futura vai entrar nos nossos cálculos também para fazer a dimensão da proteção geral do nosso circuito. Circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos que alimentam. Devem ser previstos circuitos terminais distintos para iluminação e tomadas. Isso que é muito importante, tá, pessoal? A gente não vai juntar circuito de iluminação com circuito de tomada. A norma até permite algumas situações para você fazer isso, que são cômodos isolados, onde você tem só uma tomada e uma lâmpada, por exemplo, tá? Mas via de regra, a gente não faz esse tipo de coisa. Pensa num ambiente, por exemplo, numa sala, que você tem que dar uma manutenção à noite. Se você vai mexer numa tomada, e aí você vai desligar o disjuntor, claro, para mexer na tomada, se a sua tomada está junto com a iluminação, você está no escuro. Né? Então você não vai conseguir dar manutenção porque está tudo no único disjuntor. Né? E vice-versa, às vezes você vai trocar uma lâmpada, você não consegue ligar nenhuma lâmpada auxiliar, se quando você desligar o disjuntor, você perder também a alimentação das tomadas no ambiente.
Quando a instalação tiver mais de uma alimentação, a distribuição deve ser feita de forma totalmente independente, tá? Como você tem, como é o caso, por exemplo, aí residencial é mais difícil, mas você tem geradores, né, a diesel próprios, por exemplo, na sua instalação. Bom, instalações com 2 ou 3 fases, as cargas devem ser distribuídas entre as fases de modo a obter-se o maior equilíbrio possível, né? Que é o seguinte, né, se eu tenho uma residência monofásica, eu não tenho essa opção, né? Eu simplesmente somo as minhas cargas, né, e coloco lá qual que é a potência total da fase que eu vou alimentar e qual que é a potência demandada. A gente vai ver como é que funciona isso mais para frente. Agora, se eu tenho uma situação onde eu tenho 3 fases, por exemplo, para alimentar a minha instalação, quando eu construo os meus circuitos, eu que vou escolher em qual fase cada circuito vai ser ligado. E aí prestar bastante atenção, porque se eu tenho uma situação dessa daqui, né, um circuito equilibrado, onde eu conseguir pegar, por exemplo, uma demanda total de 15 mil volt-ampere, 15 kVA, e distribuir elas igualmente, é claro que é pouco provável que a gente consiga cravar, distribuir perfeitamente igual entre as fases, né? Mas eu teria que, nessa situação, por exemplo, cada fase com 39,4 amperes, que nos daria um disjuntor geral de 50 amperes, tá? E aí, para um disjuntor, para um circuito desse daqui de 39 amperes, eu poderia fazer uma alimentação com cabos de 16 milímetros quadrados e um disjuntor de 50 amperes. Agora, se eu pegar a mesma residência, na hora de distribuir, né, colocar, por exemplo, 10 kW na fase A, 3 na B e 2 na C, eu vou ter uma fase que vai ter uma corrente bem maior do que as outras, que nesse caso aqui é de 78,7 amperes. Isso geraria condutores de 50 milímetros quadrados, por exemplo, com um disjuntor de proteção de 100 amperes. E, pessoal, o preço do metro disso daqui para isso daqui não é 2 ou 3 vezes maior, às vezes vai ser 8 vezes maior, 10 vezes maior. Então, um erro besta de projeto, né, vai fazer o negócio ficar muito mais caro. Professor, isso daqui vai funcionar igual isso daqui? Vai. Se você fez os cálculos e o de 50 amperes suporta essa corrente, não tem problema. A sua casa, os seus circuitos, eles vão funcionar perfeitamente bem. Só que você vai ter um mau uso, porque quando você faz uma escolha dessa daqui, você meio que preparou a sua instalação para suportar essa corrente em todas as fases. Só que você está subutilizando a fase B e C. Dessa forma aqui, onde você tem um equilíbrio das suas cargas, você vai, mesmo tendo uma bitola menor, você vai estar otimizando a sua instalação, Você consumiu menos reais, digamos assim, para alimentar as mesmas cargas, porque elas foram melhor distribuídas entre os circuitos. Então é muito importante a gente sempre pensar, quando a gente estiver distribuindo os nossos circuitos, no equilíbrio de fases, tá? É por isso que eu sempre faço naquela tabela do Excel que eu mostrei para vocês lá no comecinho, e que quando a gente estiver fazendo um projeto de exemplo aqui, vocês vão ver utilizando ela novamente. Porque eu vou colocando numa tabela, coloco o Excel para somar cada fase, e eu já vou olhando lá embaixo aonde que deve ficar cada circuito, para eu manter o mais equilibrado possível a minha instalação elétrica. Bom, e aí para habitações, os critérios para divisão de circuitos são, primeiro, a gente deve prever circuitos independentes para equipamentos com corrente nominal superior a 10 amperes, que são aquelas TUI que nós comentamos lá nos slides anteriores. Ou seja, cada equipamento que tem mais que 10 amperes vai ter um circuito só para ele. Então, se eu tiver numa casa 3 chuveiros com 2 ar-condicionados, por exemplo, eu já vou ter 5 circuitos só por causa dessas 5 tomadas de uso específico, tá? A gente deve considerar, devem ser previstos circuitos independentes para as tomadas de cozinha, copa, cozinha, lavanderia, área de serviço, ou seja, não juntar esses ambientes com outros ambientes da casa, tá? Os circuitos não devem ter potência superior a 1.200 volt-ampere, quando a gente está em 127 volts, ou em 2.200 em 220 volts. E aí eu botei aqui uma pergunta: por que vocês acham desses valores? Alguém pode chutar aí, pessoal.
Talvez seja pelo aquele lance da corrente, você tinha falado? Ou não? Isso. O que acontece? Quando a gente tem um circuito, eles podem ultrapassar, sim, e vocês vão ver que algumas vezes a gente vai ultrapassar, isso é uma recomendação. Mas vamos supor que eu coloquei um circuito de 2.000 voltamperes, 127 volts, ele não é uma tomada de uso específico, tá? Eu coloquei 20 tomadas de 100 voltampere ali. O que acontece? Na norma brasileira, a gente tem dois tipos de tomadas, que é a tomada para 10 amperes e a tomada para 20 amperes. Vocês já devem ter visto no material de construção ou na própria residência de vocês, né? Que tem aquela tomada para os pinos mais grossos e para os pininhos mais finos. Quando a gente prevê um circuito com 20 tomadas de 100 voltampere, e a gente vai colocar um disjuntor que vai proteger esse circuito, ele vai estar protegendo os cabos que estão passando por ele, a corrente equivalente a 2.000 voltampere, tá? Ocorre que, quando a gente faz isso, né, se a gente pegar uma carga que tem a corrente maior do que 10 amperes e coloca numa tomada dessa de 10 amperes, o seu disjuntor ele não vai desarmar, porque a corrente que ele foi previsto para ele é mais do que 10 amperes. E aí, a gente está colocando um potencial ali de você derreter uma tomada dessa e causar incêndio, por exemplo, né? Então é por isso que a gente tenta trabalhar, né? Não, nem sempre vai ser possível, mas a gente tenta trabalhar com esse limite de 1.200 voltampere em 127, 2.200 e 220, para garantir que a gente não vai estar sobrecarregando esses pontos de tomada. E é claro, se for uma única carga maior do que 10, aí não tem para onde fugir, vira assim uma tomada de uso específico. O professor, eu não sei se foi o que aconteceu aqui, mas, por exemplo, eu acho que quando construí a casa não estava previsto de colocar uma air fryer, né? Aí aqui Ah, em casa chegou a derreter a tomada. é isso aí, porque a air fryer, se a gente pegar a potência dela, deixa eu pegar aqui, qual que é a marca da sua, você sabe? Ih, cara, acho que agora não vou lembrar. Deve ser o quê? Talvez da Filco, talvez, não lembro. Vou pegar aqui da Phil. Tem Filco. Se a gente Não, não. olhar, Eu acho que era aquela outra, mas tanto faz, qualquer uma. vamos olhar aqui, ó, só para a gente ter uma ideia de potência. É porque as pequenininhas, elas têm potência menor, mas essa daqui, ó, tem escrito até aqui na própria figura, vocês não vão estar conseguindo ver daí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aqui, ó. 1.200 voltampere. Ou 1.500, 500 desculpa, watts. watts. É maior do que 1.200 voltampere, certo? Se a gente pegar só a corrente ativa dessa carga aqui, 11,81 amperes, tá? Uhum. Como as tomadas que a gente tem instaladas são tomadas de 10 amperes, essas tomadas mais comuns, né? Se o limite dela é 10 amperes, o que vai acontecer é que, se você bota uma airfryer ligada lá por 1 hora, por exemplo, o que vai acontecer é que você vai começar a derreter a parte plástica aqui, porque o contato ali, o cobre que está ali dentro, ele vai começar a aquecer muito, porque ele não suporta aquela corrente, né? E aí vai derreter. Primeiro que eu acho que a airfryer não deve nem entrar direto aqui, provavelmente precisa de um adaptador, né? Dessa daí sim, ela só entra na outra, naquele que tem o spino maior, né? De 20, eu acho. Isso aí. Aqui tem até uma recomendação, ó, que legal. Colocando aqui 127 a 1.270 watts, tá vendo? Uhum. Então, se você tem cargas maiores do que 127, pegar uma tomada de 20 amperes, porque aí ela vai ser adequada para aquela situação, tá? Tá respondido a dúvida? Show, show. E aí, no circuito de tugue de cozinha, copa e área de serviços, limites de potência recomendados podem ser ultrapassados, evitando ultrapassar 2.000, né, a fim de utilizar a bitola de 2,5 milímetros quadrados. Então, aqui é pensando em economia. Por que a gente ultrapassa normalmente? Porque como a norma já pede lá 3 tomadas de 600 voltampere, né, então na cozinha é muito comum chegar a 2.000 voltampere. E aí, uma coisa que a norma também pede para a gente evitar é de colocar 2 circuitos diferentes para o mesmo ambiente, tá? Que está até aqui no próximo, ó. O mesmo circuito pode atender diversos ambientes, mas deve-se evitar que no mesmo ambiente existam 2 circuitos com a mesma função, né? Por exemplo,
pensando na cozinha, se eu colocar 2 disjuntores na cozinha, isso começa a ficar um pouco ruim para quem vai utilizar, porque como é que você vai saber qual disjuntor que liga qual tomada? Então começa a ficar um negócio mais difícil de você administrar. É claro que vão ter situações que não vai ter para onde fugir, né? Mas sempre que for possível evitar, devem ser evitados. Excepcionalmente, que eu havia até comentado ali atrás, né, os pontos de iluminação em tomadas podem ser alimentados por um circuito comum, desde que a corrente de projeto seja de no máximo 16 amperes e que este não se torne um único circuito para toda a iluminação ou para todas as tomadas da residência, tá? A via de regra, evitem, pessoal, separem, né, não vai ficar tão mais caro assim a instalação, tá? Mas vai ficar bem melhor, né, por você ter separado a iluminação de tomada. Desculpa, posso seguir aqui, pessoal? Sim. Pode sim. Então, observem, só fazendo um último comentário, não tem uma ciência perfeitamente exata para a gente fazer divisão de circuitos. O que a gente tem que fazer é olhar esses 6 critérios aqui e ir agrupando os nossos circuitos, né? Então, a gente vai pegar um projeto, vou até abrir aqui um desenho qualquer, para mostrar para vocês. Aqui. Deixa eu pegar aqui uma atividade. Só esperar um pouquinho, que meu AutoCAD demora um pouquinho para abrir. Pessoal, aproveitando aqui, vocês instalaram o AutoCAD no computador? Alguém não conseguiu? Vocês estão lembrando de fazer isso? Instalei já, professor. Tranquilo. Já instalei também. Eu Beleza. ainda não, mas só. Eu ainda tenho que instalar também, esqueci. Então, pessoal, tentem instalar, porque provavelmente eu não me lembro agora na programação, tenho que olhar. Semana que vem ou na outra, eu já vou começar a fazer algumas coisas no AutoCAD. E aí é legal que vocês já tenham, tá? Talvez fique mais legal a nossa aula se a gente conseguir, de repente, vocês acompanharem, né? Ou já fazer atividade logo em seguida da aula, tá? Aqui tem um exemplo de um trabalho que eu passei para uma turma. Então, por exemplo, eles estão exatamente nessa parte que eu passei para você, que a gente está vendo agora, né? Eu passei aqui uma planta, eu já até coloquei algumas cargas, estão vendo? Eu já distribuí aqui, coloquei os pontos de iluminação, algumas tomadas nos ambientes. Então, isso aqui tem a simbologia aqui que a gente vai estudar na semana que vem, sobre ponto de iluminação, interruptores, como é que funciona, né? E agora eles têm que fazer divisão de circuitos. Então, eu vou olhar para isso daqui, né, para as potências de cada um desses componentes aqui, e vou sair agrupando eles, olhando para esses 6 critérios aqui. Então, no começo vai ser um pouco difícil para quem nunca fez, tá? Mas depois vocês pegam um jeito, né? Então, eu vou fazer aqui um simples. Olha, vamos olhar para a carga de iluminação. Eu tenho aqui... eu não vou criar um único circuito para a residência toda, porque isso também é ruim, né? Não é uma recomendação boa. A recomendação é que é interessante a gente ter pelo menos 2 circuitos de iluminação. Então, o que é básico de eu pensar aqui é separar em 2 metades, colocar a metade de cima e a metade de baixo aqui da nossa residência, no caso isso aqui é um apartamento, ou seja, 2 circuitos de iluminação. Aí eu vou somar minhas cargas aqui para ver se essa é uma escolha adequada, né? De repente eu posso colocar, se tiver em cima com 1.500, embaixo com 600, por exemplo, eu posso tentar, vou passar o chuveiro e o hall para o circuito de baixo, então a gente pode ir ajustando isso daí até chegar, de repente, numa distribuição mais interessante. Mas olha, eu tenho aqui 100, 200, 300, 400, 560, 560, 720, 880. Então, legal, um circuito com 880 é bom. Vamos olhar o de cima, quanto que ficaria? 100, 200, 300, 460, 560, 660, 760, 860. Na cagada aqui, né, botando aqui uma divisão no meio, dá 2 circuitos com potência muito parecidos, né? E eu acho que fica uma divisão interessante. Então, aqui está o nosso quadro de distribuição, eu já saberia que aqui dentro desse quadro teria 2 circuitos com iluminação. E aí, eu já fiz, vou mostrar aqui para vocês, eu fiz aqui uma tabelinha, né, que eu já tinha feito exatamente essa divisão. Né? Então, eu já coloquei aqui, ó, circuito 1 e 2.
o que cada ambiente, que cada um deles atende, tá? E qual que é a potência para cada um dos ambientes. E aí, para fazer a separação das TUG, a mesma coisa, olha. Eu peguei aqui, por exemplo, varanda e sala de estar, e coloquei, aí ficou ligeiramente maior do que o 1200, mas é porque não justificaria eu ter 2 circuitos ali, né? Então, se eu olhar aqui, ó, eu peguei a varanda e a sala de estar. Então, eu tenho uma tomada de 100, outra de 100, 200, 300, 400, 500, com mais 3 de 300, daria 1.400 volt-ampere. Então, eu vou ter aqui nesse quadro de distribuição o meu terceiro disjuntor, né, exatamente para poder proteger, né, seccionar essas 6 tomadas da sala de estar com essas 2 tomadas da varanda. E assim a gente segue aqui fazendo as divisões desse circuito. Entenderam o processo, pessoal? Sim. Tranquilo, né? No caso desse, só para vocês terem uma ideia, no caso daquele projetinho ali, eu criei 12 circuitos, porque tem 5 circuitos que são tomadas de uso específico, que são ar-condicionado e 2 ar-condicionados e 3 banheiros, né, com os chuveiros, mas eu não considerei nem aqueles secadores de cabelo de potência mais elevada, tá? Se vocês olharem aqui, os meus banheiros, eles têm tomada de 600 volt-ampere, tá? Bom, é isso. Queria só mostrar para vocês um exemplo para talvez quem nunca fez entender melhor como é que funciona esse processo de divisão. Bom, vamos ver então sobre a passagem de tubulação, né? Ou seja, eu estou com esse projeto, né? Eu já fiz a divisão de circuitos, né? Então eu sei aonde vão passar cada circuito, eu sei aonde cada circuito vai atender. Eu vou ligar os meus eletrodutos aqui, né? Então eu vou sair aqui no meu projeto agora fazendo, por exemplo, a distribuição de eletrodutos assim, né? Então a gente vai aprender a fazer isso daqui também, tá, galera? Não se preocupem. Vocês tiveram aula de AutoCAD? Tiveram, né? Não. Tivemos. Não. Opa, não entendi. Tiveram, mas assim, não estudaram tão bem, talvez, essas coisas assim. É isso? Não, é que a minha turma, por exemplo, não teve expressão gráfica por causa que não abriu durante o período EAD. Ah, ok, entendi. Mas a gente está fazendo agora. Beleza, mas vocês vão ver que também não tem muito segredo, tá, Maxilane? Vocês vão ver que assim, o que a gente usa aqui é bem básico. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar comandos de teclado para fazer desenho, tipo L, ele já chama linha, o SPL, ele chama o SPline, o REC, o retângulo, o C de círculo. Então, a gente vai fazer aqui a disciplina e eu vou... Por isso que é legal vocês instalarem, porque aí talvez, né, seja legal vocês irem acompanhando o que eu estou fazendo aqui, para já ir tirando dúvida na hora, beleza? Mas assim, não tem muito segredo não, vocês podem ver que o desenho de planta baixa, ele é sempre básico, assim, é retângulo, circunferência e linha, né? Basicamente com isso, a gente faz o desenho todo de uma planta. E alguns comandos para fazer recorte, tipo trim, essas coisas assim. Mas não se preocupem não, a gente vai fazer aqui e eu acho que vocês vão conseguir acompanhar sem grandes problemas, tá? E aí, para a gente fazer então essa... Deixa eu só fechar aqui. Para a gente fazer, então, a passagem de tubulação, né, a gente vai ter algumas coisas que são importantes a gente observar. Tá? A primeira delas é que a gente só pode utilizar produtos que são identificados para fazer passagem de condutores elétricos. Tá? Ou seja, um tubo de água, ele não é um eletroduto, galera. Uma mangueira de jardim também não é um eletroduto. Apesar de alguns lugares o pessoal utilizar e erroneamente, né, e até de maneira ignorante, por desconhecimento, a pessoa pode até pensar assim, poxa, aquele eletroduto molinho lá, vagabundo, serve, por que um tubo de água que é resistente igual esse daqui não vai servir, tá? E aí, pessoal, o primeiro motivo aqui é porque ele pode propagar chama, né? Porque aquele tubo de PVC para água, ele foi feito para passar água, né? Então ele pega fogo. Um cabo que esquente demais ali dentro, por alguma falha, alguma emenda que ficou mal feita, por exemplo, pode botar fogo nele. E aí, galera, segundo o próprio Corpo de Bombeiros, uma das maiores causas de incêndio em residências, em comércios, é devido à instalação elétrica, tá? Esse é um tipo de erro
que não deve acontecer, tá? Então, se vocês estiverem trabalhando, estiverem acompanhando obras, ou até mesmo passar em algum lugar e ver a pessoa utilizando, né, façam, chamem atenção, tá? Tá errado e é perigoso. E uma outra coisa que também não pode não suportar algumas exigências mecânicas, né? Ser completamente rígido pode não ser uma coisa muito boa, porque ele pode trincar, por exemplo, com vibração. Então, deve prestar bastante atenção. E aí a gente vai ter alguns tipos de eletrodutos, então, que são recomendáveis, tá? E que vão ter, talvez, alguns deles são mais utilizados em alguns ambientes do que outros, tá? O primeiro que eu estou trazendo aqui é um eletroduto de ferro galvanizado, tá? O aço galvanizado. Ele é muito utilizado para instalações chamadas aparentes, que são aqueles eletrodutos que passam por fora das paredes, tá? Com aquela facilidade que eu comentei até na semana passada, de você pode trocar ele facilmente no futuro, né? Colocar mais tomadas, retirar tomadas, enfim. Possibilita esse tipo de alteração e por ter uma resistência mecânica muito interessante. Então, em ambientes industriais, é muito comum nós encontrarmos esse tipo de eletroduto. Tá? Nós temos eletroduto de PVC rígido, né? Ele é utilizado também externamente, a exemplo do ferro galvanizado. Entretanto, mesmo ele sendo rígido, ele protege um pouco menos a contatos mecânicos do que o de ferro galvanizado, mas ele, né, utilizando ele externamente, ele tem essa vantagem, né, de possibilitar uma rápida alteração de layout da sua instalação elétrica. E nós temos o que é mais utilizado para quando a gente faz instalações embutidas na parede, que é o eletroduto corrugado. Esse amarelinho que o pessoal, que a gente vê nas obras aí. Pessoal, eu pego imagens na internet, então não estou fazendo propaganda para ninguém não, tá, galera? Mas assim, tem diversas marcas que vocês vão encontrar, né? E aí vocês devem observar, né? Se aquela mangueirinha amarela que está ali, aquele flexível, ele é realmente feito para instalação elétrica, porque se ele foi feito, significa que ele passou em alguns testes, como de propagação de incêndio, de fogo, por exemplo, né? E também que evita dobras, né? Como esse eletroduto flexível, pelo menos aqueles que não são destinados à instalação elétrica, ele facilmente é dobrado, e aí quando você dobra ele, quando eu falo dobrar, é fazer lá uma curva de 90 graus, e a parede interna dele cola uma na outra, e aí você não consegue passar tubulação, consegue passar mais fios por essa tubulação, tá? É horrível quando isso acontece, e preste bastante atenção na hora de escolher a marca, né, e ver a que se destina aquele eletroduto corrugado ali. Em relação ao dimensionamento, tá? A gente vai fazer, né, exemplo no segundo trabalho, tá? Na segunda parte da disciplina, mas aqui eu já adianto, né, que não tem muita dificuldade, tá? A taxa de ocupação, ela não deve ser superior a 53% quando a gente tem um condutor, ela não pode ser superior a 31% quando a gente tem dois condutores, e o que normalmente a gente utiliza, né, que as instalações elétricas residenciais, normalmente a gente tem 3 ou mais condutores, a gente não vai passar de 40% de ocupação. Então, a identificação ela é relativamente simples, tá? Existem tabelas para consultar, mas se a gente for calcular, a gente pega lá os nossos condutores, soma o diâmetro externo deles, e aí prestem bastante atenção que a área, né, do condutor que a gente tem, por exemplo, 1,5 milímetro quadrado, ela tem a ver com cobre, né, não a área total que ele ocupa. Então a gente tem que olhar no manual do cabo qual que é a área total que ele ocupa, soma, e aí você vai ter que pegar um eletroduto que deixe pelo menos 60% de espaço ali dentro, tá? Esse espaço ele é importante porque o cabo esquenta e ele precisa de trocar calor, né? Então ele vai trocar calor com o ar que está ali dentro, né? Então, quanto mais apertado os seus condutores estão ali dentro, menos calor, menos ar ele vai ter para trocar calor, né? Provavelmente vai influenciar no aquecimento dele, vai aumentar as perdas, por exemplo, do seu circuito. Aí, na hora de fazer também, quando a gente estiver lá no projeto, né, e fazendo o desenho, a gente tem que pensar o seguinte:
quais são os comprimentos máximos que eu posso utilizar em trechos de eletroduto, tá? Se a gente tem um trecho retilíneo, né, ele pode ter no máximo 15 metros se for uma linha interna e 30 metros se for em áreas externas, tá? Ou seja, se ele for completamente reto de um ponto ao outro, ele pode percorrer no máximo 15 metros dentro de uma residência. Agora, a cada curva que você faz, né, você reduz 3 metros, né, a cada curva de 90 graus você reduz 3 metros desses 15, tá? Sendo que não pode ter nenhuma curva maior do que 90 graus no condutor, assim como também não podem ter mais do que 3 curvas por trecho, né? Então, o limite, né, são 3 curvas por trecho, né, 3 metros de cada curva, dão 9. Então, 15 menos 9, 6 metros. Então, em trechos onde você faz 3 curvas de 90 graus no seu eletroduto, você pode ter um comprimento máximo do eletroduto de 6 metros, tá? Beleza. Então, tem aqui uma figurinha, né, que ajuda depois que a gente vai fazendo o projeto, eu deixo ela sempre lá na nossa planilha também, para ajudar a lembrar, né? E aí a gente tem, então, entre duas caixinhas, né? Se você tem um trecho reto, no máximo 15, e a cada curva de 90, uma redução de 3 metros, tá? E aí, professor, e se por acaso eu tiver um trecho maior do que 15 metros? Tá? Não tem problema. Basta você colocar uma caixa de passagem, né? Que são aqui essas caixinhas azuis, né? Então, você tem um trecho de 20 metros, por exemplo, vai lá na metade, que é em 10 metros, né? Instala uma caixa de passagem, que aí quando a pessoa estiver passando os condutores ali, ela vai passar da primeira caixinha até aquela intermediária, depois da intermediária até a caixinha final, ou seja, isso daqui está ali, né, essa distância máxima, para auxiliar exatamente a instalação dos condutores. Naquelas situações onde nós temos condutores enterrados, tá? Ou seja, condutores que passam no subsolo, como acontece, por exemplo, do quadro de distribuição das residências até do quadro de medição, perdão, das residências, do EDP que fica lá fora, até o quadro de medição que fica lá na casa, se você tem uma situação de eletroduto enterrado, né, a gente tem que garantir aí, para instalações internas, com terreno normal, e onde não haja trânsito de veículos, né, que não tem uma rodovia ali, por exemplo, a gente tem uma profundidade mínima de 70 centímetros, tá? Então, pessoal, 70 centímetros é uma profundidade boa, tá? E isso é para garantir que danos, né, que possam ter no eletroduto por alguém cavar uma valinha rasa ou por colocar algum peso ali em cima da terra, tá? Sendo que quando a gente vai para travessia de veículos e também de vias acessíveis a veículos, sendo que a gente vai ter no mínimo 100 centímetros, né, e você deve manter a profundidade de 100 centímetros até 50 centímetros após o término da travessia. Então, você pode vir com o eletroduto a 70, tem uma rodovia, né? Então, 50 centímetros antes, desce para 100 centímetros, depois 50 centímetros depois da rodovia sobe para 70 novamente, tá? E pode ser até menor do que 100, né, a critério do projetista, se você tem solos rochosos, por exemplo. Ou seja, se você vai atravessar uma rodovia, ou é um solo que tem muita rocha, que ajuda a proteger, né, que é um solo que vai ceder menos quando passar um veículo pesado, ou então que você faz um envelope de concreto, né, ou seja, você cava 70 centímetros, mas ali na passagem da rodovia você cobre, né, aquele condutor com concreto, né, se você protege ele, aí sim você pode utilizar menos do que 100 centímetros, tá? O diâmetro mínimo da instalação é de meia polegada, então a unidade que a gente usa aqui normalmente é polegada para os eletrodutos, tá? Para as caixas também, quando a gente pega uma caixa 2x2 ou 4x4, né, são medidas em polegadas. E aí, quando tratasse de tubulação de distribuição, aquela que liga os pontos de luz no teto à parede, interruptores e tomadas, o diâmetro máximo é de 1 polegada, tá? Porque essas caixinhas que a gente utiliza, elas possuem furos, né? Que possuem a marcação para você poder retirar aquela barbelinha ali, né, e ligar um eletroduto. E o máximo de eletroduto que ela suporta de diâmetro é de 1 polegada. Então, não faz sentido a gente utilizar eletrodutos de bitola maior.
Então, se no seu projeto você está encontrando lá 2 polegadas para ligar uma caixinha a outra, pode voltar e reprojetar, porque quando a pessoa for instalar não vai dar certo, tá? Em lajes, deve-se evitar ao máximo o cruzamento de tubulações, tá? Quando a gente passa uma tubulação pela outra, cria como se fosse quebra-molas ali, né? Você está dificultando a passagem de fios e também pode começar a ter interação térmica entre os condutores que passam no eletroduto com os outros, tá? Então, sempre evitar esse tipo de coisa. E as casas octogonais do teto, mesmo ela tendo lá 8 furos, né, disponível nela, ou seja, que teoricamente possibilitariam você colocar 8 eletrodutos ali, a gente vai ter uma recomendação aí de utilizar no máximo 5 tubulações, porque isso vai evitar, né, que haja dificuldade na passagem e montagem da caixa. Quando a gente começa a passar muito fio nessas caixas do teto, começa a ficar muito complicado para o eletricista trabalhar ali depois, tá? Então, é sempre legal seguir essa recomendação de no máximo 5 tubulações. Pessoal, deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu acho que talvez esse tópico aqui seja mais legal a gente começar na aula que vem. Bom, eu vou deixar essa parte aqui para a aula que vem, tem bastante coisa para a gente ver. Eu acho que fica mais fluido, porque aqui a gente vê algumas linguagens, tá? E depois a gente começa a ver propriamente a instalação elétrica de alguns componentes elétricos. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Por enquanto, não. Quer dizer, não projeto, né? Não tem muito segredo, não. A gente vai. O importante, pessoal, é vocês não deixarem acumular atividade, tá? Então, por isso que eu comentei lá de vocês tentarem instalar logo o AutoCAD, porque na semana que vem a gente já vê aqui como é que faz para instalar alguns componentes, tá? E aí, teoricamente, a gente vai partir para o dimensionamento e já ir fazendo um projeto mesmo. A ideia é que daqui 2 aulas eu comece a fazer um projeto de exemplo com vocês, e aí o nosso estudo vai ser baseado na solução do projeto. A gente vai pegar tudo isso que a gente vai ver até o final da aula que vem e a outra aula, e a gente vai começar a aplicar diretamente no projeto para vocês entenderem melhor como é que funciona, beleza? Beleza. Bom, pessoal, se ninguém tem nenhuma pergunta para a aula de hoje... Opa, peraí que eu acho que alguém mandou alguma coisa aqui. Não, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui, então, o nosso encontro de hoje, tá? E aí, na semana que vem, na quarta que vem, às 9 horas, a gente continua a partir daqui, né, as linguagens utilizadas, e aí a gente vai estudar, então, sobre instalação de alguns dispositivos. Beleza, então, pessoal? Beleza. Bom, obrigado, então, pela participação de vocês. Um bom resto de semana para vocês aí. Qualquer dúvida, é só vocês me chamarem lá no chat, lá no fórum da nossa disciplina. E assim que o vídeo estiver disponível aqui, eu coloco lá também no site para vocês, beleza? Beleza. Beleza. Valeu, galera. Um abraço para vocês aí e até a próxima aula. Falou. Valeu, Valeu, pessoal. um abraço. Oi, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau.